Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um assunto muito importante que Jesus pediu para passar para vocês, que é sobre como saber os sinais dos fins dos tempos, tá? Bom, gente, nós estamos, vendo o que está acontecendo entre Israel e Irã. E a gente está vendo muitas questões de conflitos e rumores de conflitos. Também tem a questão, gente, que os Estados Unidos, a Europa, já estão se preparando para um possível terceiro conflito mundial. Então, gente, tá uma coisa assim terrível, Não está fácil, muitas vezes a gente acha que só porque está acontecendo as coisas em outros países, isso não vai refletir em nós. Mas muitas questões de conflitos refletem, em várias nações, em vários países, Então a gente tem que ficar prestando atenção. E Jesus mesmo disse que um dos sinais que o fim estaria próximo é a questão, de conflitos, de guerras e rumores de guerras, Então a gente precisa estar atento a esses sinais. E se nós analisarmos a Bíblia, já estamos vendo esses sinais, que Jesus falou. Então, gente, eu separei aqui para falar com vocês o capítulo 24 de Mateus, a parte do sermão profético, o princípio das dores, que fica no versículo 1 até o 14, tá? E aí eu vou falando cada tópico, E aí eu vou conversando aqui com vocês sobre cada tópico, cada versículo que eu for lendo aqui em partes para vocês, tá bom? Ó, o primeiro versículo é: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Agora o segundo versículo, gente, ó. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, gente, aqui tá falando, que não adianta os templos serem as coisas mais lindas do mundo, serem aqueles templos super bem estruturados, aqueles templos lindíssimos, Porque vai haver um tempo, o tempo da destruição desse mundo, vai haver um tempo que esses templos serão destruídos e não sobrará pedra sobre pedra, tá? Porque muitas vezes a gente fica ali, super lubridiado com aqueles lindos templos, com aqueles templos lindíssimos construídos, que os homens fazem para que as pessoas vá para esses templos, para poder ali escutar a palavra de Deus, glorificar a Deus, Muitos dizem, que é para glorificar a Deus, mas muitas vezes é para glorificar somente o homem mesmo, Para poder dar glória somente ao homem, E muitos desses templos, ao invés de glorificar a Deus, glorifica o homem, que é um ídolo, que vira um ídolo no coração das pessoas, Então, o que adianta o templo ser tão bom, ser tão bonito, e muitas vezes não ter a presença de Deus lá dentro, Então, gente, o que a gente tem que pensar? Que o que salva não é o templo, não é a placa da igreja, e sim Jesus Cristo. E quem que é a verdadeira igreja de Jesus? É o templo? Claro que não. O templo é só uma construção feita pelas mãos do homem, tá? A verdadeira igreja de Cristo somos nós, os verdadeiros seguidores de Cristo. Então, quando Jesus fala que vai voltar para a terra para buscar a sua igreja, ele não vem para buscar o templo, ele vem para buscar os seres humanos, os verdadeiros seguidores dele, tá? Os que foram fiéis a ele até o fim. Esses são a igreja que Jesus fala que vai vir buscar, tá bom? Os verdadeiros servos de Cristo. Aqui no versículo 3 diz o seguinte: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos quando serão as coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora no versículo 4, gente, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 agora, gente. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, já tem mais um sinal que Jesus deu aqui, né? Sobre a questão do fim dos tempos, né? Que virão falsos cristos, tá? Pessoas que dirão ser o Cristo, né? Que se passarão pelo Messias, mas na verdade são falsos. São pessoas falsas que não tem nada a ver com Cristo, tá? Pessoas que são ali colocadas, né, pelo inimigo para poder enganar a muitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E tá havendo muitos falsos cristos, né? Há muito tempo já havia esses falsos cristos e até hoje tem esses falsos cristos, só que está aumentando cada vez mais pessoas que se dizem ser seres iluminados, que fazem milagres, né? E muitas pessoas caem na ladainha dessas pessoas, muitas pessoas procuram esses homens, esses falsos profetas, para poder receber milagres, né? Ao invés de procurar o verdadeiro Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Messias, o nosso verdadeiro mestre, as pessoas vão procurar homens mentirosos, achando que esses homens são capazes de fazer milagres na vida delas e mudar o destino da vida delas. E na verdade elas estão sendo enganadas e estão idolatrando a um homem mentiroso, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não seja enganado por esses falsos Messias, por esses falsos cristos, que tá tendo muito por aí, né, gente? Já está tendo muitos desses falsos cristos, tá? Aqui no versículo 6 diz o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então tá aqui, né, gente? Guerras e rumores de guerras. Então a gente já está vendo que está acontecendo conflitos, né? Já houve aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Tem também agora o conflito entre Israel e Irã. Também teve o conflito entre Israel e Palestina, né? Então tá havendo rumores aí de conflitos e também conflitos, né, gente? E daí, gente, a gente tá vendo aí de rumores de conflitos porque muitos países já estão se preparando para um terceiro conflito mundial, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais que já estão acontecendo. Aqui no versículo 7 diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, gente, já está acontecendo, né? Nação contra nação, reino contra reino, já está acontecendo, né? E aí vai vir outros desastres também, que são os terremotos, a fome, a peste, né? Em vários lugares está falando aqui, né? Então já está acontecendo, né, gente? Já está acontecendo isso, né? Que Jesus está falando aqui, né? Terremotos está tendo muito, fome já tem demais, né? Sempre teve no mundo. Vai aumentar mais ainda a questão da fome, a questão das pestes também. A gente já sabe, né, daquela doença que veio em 2019, né? Que a gente sabe muito bem que doença que é essa, né? Que devastou aí vários lugares do mundo, né? Muitas pessoas perderam a vida por conta dessa doença. Então, gente, já está acontecendo coisas assim do Arco da Velha e vai piorar cada vez mais, tá? Vai ter a piora dessas coisas, tá bom? Então, vamos se atentar a esse sinal também que Jesus está dando. Aqui, ó, no versículo 8 a 9, diz o seguinte: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, gente, tá falando aqui, né, que essas coisas têm que acontecer, né, mas ainda não é o fim, tá certo? E aqui tá falando, gente, que
os cristãos, né, quem serve a Cristo, né, serão entregues para serem atormentados, perderão a vida por amor de Cristo e serão, né, odiados por várias pessoas por amor do nome de Cristo, né? Então, gente, vamos se preparar que os cristãos, né, vai estar chegando aí o dia que os cristãos passarão por uma perseguição muito grande, tá? Isso já está acontecendo em alguns países. Tem países como o nosso aqui no Brasil que a gente tem a liberdade ainda de falar do nome de Cristo, de evangelizar, de falar a palavra da Bíblia. Mas vai chegar um tempo que isso vai ser mais difícil, vai ser mais complicado e seremos perseguidos. Em alguns países, cristãos já estão sendo perseguidos, tá? Já estão sendo ali odiados por muitas pessoas por causa do nome de Cristo, estão sendo presos, né, atormentados, sofrendo por conta do nome de Cristo. E isso vai acontecer em todos os países do mundo, isso vai acontecer em todos os lugares, tá, gente? Vamos nos preparar, tá? Porque a aflição vai começar para os filhos de Deus, né? Para aqueles que seguem a Jesus. Então, a gente já tem que se preparar para isso, para várias aflições que a gente vai passar, né? E isso já está para acontecer, tá bom? Aqui no versículo 10, diz o seguinte: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, gente, aqui tá falando, né? Muitos serão escandalizados, né? Já a escandalização já tá acontecendo, né, gente? Você vê cada aberração, né? Dizendo ser cristão, né? Falando um monte de baboseira, fazendo um monte de coisa que não deve ser feito, né? Gente, é coisa assim do arco da velha, né? Você vê aí muitos lugares fazendo piada do nome de Cristo, usando o evangelho como se fosse piada, gente, misturando um monte de paganismo, um monte de coisa nada a ver com questões cristãs, né, com a palavra de Deus. Muitos lugares, muitos templos, pastores, né, profetas, esses falsos profetas que tem por aí, usando o nome de Cristo para ganhar dinheiro, para fazer chacota, para ficar fazendo abominações, né? E também, né, gente, escandalizando as coisas de Deus, né? Fazendo coisas terríveis em nome de Deus, né? Gente, coisas terríveis que tá já acontecendo e já está acontecendo, né? Você vê que trair-se-ão uns aos outros, vai ter um tempo que realmente um vai trair o outro, né? Porque vai ter muito aí linguarudo que vai falar, o fulano é cristão, vai lá e prende ele porque ele é cristão, né? Vai se juntar ali com os seguidores do anticristo, né? Porque não são os verdadeiros servos de Deus, né? Não são verdadeiros servos de Cristo, né? Então, vai sim trair os verdadeiros servos de Cristo, né? Vai entregar os verdadeiros servos de Cristo. Então, isso já está para acontecer, né, gente? E aborrecerão uns aos outros, realmente vai aborrecer uns aos outros mesmo, né? Por conta da traição. Então, vai acontecer várias coisas terríveis, gente, através de pessoas que se dizem cristãs, né? Na verdade não são falsos, né? São falsos seguidores de Cristo. Então a gente tem que ficar atento nisso também, tá? Também tem aqui no versículo 11 que diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É isso mesmo, gente. Já está surgindo, né? Quantos falsos profetas que estão por aí, não é verdade? Muitos, gente, muitos. Tá muito difícil você saber quem é verdadeiro e quem é falso, né? Porque tem muitos falsos profetas, né? É muito triste a gente saber disso, né? É muito triste a gente ver essas coisas acontecendo, principalmente o nome de Deus sendo escandalizado, né? Sendo feito de chacota, utilizado para corrupção, né? Para poder tirar dinheiro dos outros, para poder enganar as pessoas. Quantas pessoas não estão sendo enganadas, né? Por esses falsos cristos, por esses falsos profetas, né? Por esses lobos em peles de cordeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na lábia desses fanfarrão que tem por aí, né? E assim, né, gente?
Quantas pessoas eles não iludem falando sobre essas profecias de que essas pessoas terão prosperidade, que essas pessoas terão o carro, a casa dos sonhos, que essas pessoas terão o casamento dos sonhos, terão os filhos dos sonhos, né? Que essas pessoas, elas terão uma vida de reis e de rainhas, que Deus irá exaltar a vida delas. E na verdade a gente está vendo um cenário mundial que não está tão propenso a essas bênçãos que eles falam, né? Porque eles não falam sobre a verdadeira palavra da Bíblia, porque a verdadeira palavra da Bíblia é um confronto, né? Ela nos confronta, né? Ela nos diz a realidade das coisas, gente. E a tendência do mundo não é melhorar, e sim piorar. Jesus já fala aqui, gente, já está dando sinais aqui. Então, se a gente fica aí andando atrás desses falsos profetas, se iludindo com as coisinhas boas, com essas coisinhas que eles falam, né? Como algodão nos nossos ouvidos, essas coisas que nos deixam iludidos, achando que a nossa vida vai ser uma maravilha, que aqui nesse mundo a gente vai ganhar muitas coisas, muitas prosperidades, muitas vantagens. A gente já está tendo desvantagem, porque a gente já está indo longe do caminho de Cristo, porque não é isso que Cristo, ele prega para nós. Cristo, ele prega para nós a salvação e o que a gente precisa fazer para ter essa salvação, gente. A gente vai ter que passar por muitas aflições ainda. Quem segue verdadeiramente a Cristo tem que saber que os verdadeiros cristãos vão passar por muitas provações nesse mundo. Não vai ser fácil para os verdadeiros cristãos, tá? E esse tempo já está chegando, gente. A tendência do mundo é piorar, tá? Não fiquem pensando aí que vocês vão ter exaltação, que vocês vão ter uma vida de reis e de rainhas nesse mundo aqui, que esse mundo já está propenso para que nós tenhamos prosperidade, para que nós possamos juntar os nossos tesouros aqui nessa terra. A gente não tem que pensar nisso, a gente já tem que pensar em juntar os nossos tesouros lá no céu, porque esse mundo, a tendência desse mundo é piorar e esse mundo vai passar, esse mundo vai acabar. Mas as coisas de Deus são eternas, então a gente tem que ver, gente, que a gente tem que agora correr atrás das coisas de Deus. A gente tem que se preparar, porque amanhã depois a gente pode ser pegos de surpresa. Jesus pode voltar e aí o que a gente fez, né? Como que a gente se preparou para estar junto de Jesus, né? É isso que a gente tem que entender. Nós vamos ficar para trás ou nós vamos ir com Jesus, né? O que nós estamos merecendo, né? Então é isso que a gente tem que entender, né? E aqui no versículo 12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já está acontecendo, né, gente? Já está acontecendo. Já tem muitas pessoas egoístas, muito egoístas no mundo. Muitas pessoas passando a perna uma nas outras, querendo tirar vantagem uma das outras. Pessoas que não têm um mínimo de caráter, né? Pessoas que gostam do caminho das trevas, do caminho do mal, né? Pessoas que tendem a estar mais nas trevas do que na luz, né? Isso já está acontecendo. Pessoas narcisistas, que só pensam nelas mesmas, ostentadoras, que se acham melhores do que os outros, né? Pessoas que pisam nos outros, que passam rasteira nos outros para conseguir o que elas querem. Esse mundo, gente, tá terrível. Pessoas tirando a vida uma das outras por inveja, por raiva, por vingança, né? Pessoas caluniando umas às outras, pessoas mentirosas, falsas, né? O ser humano tá cada vez pior. Pessoas que gostam muito do que é falso do que é verdadeiro. As pessoas gostam mais do falso do que do verdadeiro, né? A gente já tá vendo aí, né? Nossa, tá um caos esse mundo, gente. Os seres humanos estão piorando cada vez mais, ao invés de melhorarem, estão piorando. Pessoas que ficam aí se deixando levar pelas distrações deste mundo, se deixando afundar mais ainda em pecados, né? Nos desejos da própria carne.
Gente, tá terrível, gente. Então, assim, o amor já está se esfriando, né? A gente não... Tá muito difícil arranjar alguém que ame de verdade nesse mundo aqui, né, gente? Tá? A tendência é cada vez piorar mesmo. E aqui, gente, no capítulo 13, versículo 13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui no versículo 14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então aqui fala, gente, aquele que perseverar até o fim, aquele que for forte, aquele que for fiel a Deus até o fim, independente das aflições que passe, mas que se for fiel até o fim e perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida, este será salvo, este irá com Jesus, tá? Agora, aquele que abandonar a vida com Deus por conta das aflições, se entregar ao homem da iniquidade e fazer coisas terríveis e abomináveis, coisas para poder salvar a própria pele, né, para não passar pelas aflições aqui deste mundo, este não herdará a vida eterna, este não herdará a salvação, tá bom? Não herdará a coroa da vida. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, gente. Vamos perseverar até o fim, vamos ser fiéis a Deus até o fim, vamos estar com Jesus até o fim, para que a gente possa ter a nossa alma salva, tá? E tem também, né, gente, a questão aqui do versículo 14 que diz, né, que o evangelho será pregado a todas as nações e aí virá o fim. Então, gente, o evangelho, ele tem que ser pregado a todas as nações para que o fim possa vir, né? Então, gente, vamos estar, né, ligados aos sinais que estão vindo, vamos nos preparar. Vamos parar de ficar andando atrás de homem que fica falando o que a gente quer ouvir, que fica iludindo a gente com palavrinhas bonitinhas. Vamos parar com isso, gente. Vamos aprender a procurar a verdade, por mais que a verdade doa, por mais que a verdade não seja tão confortante, por mais que a verdade nos confronte, vamos dar ouvidos à verdade. Então vamos procurar o verdadeiro evangelho de Cristo para que possamos passar por tudo isso, né, com força e coragem em nosso Senhor Jesus Cristo, com muita fé em nosso Senhor Jesus, porque Jesus, ele nos amparará, Jesus estará ao nosso lado, tá? Até o fim. E nós, se nós formos fiéis até o fim a Deus e ao nosso Senhor Jesus, se nós formos obedientes até o fim, se nós perseverarmos até o fim na nossa fé em Deus e em nosso Senhor Jesus, nós teremos a salvação da nossa alma, tá? E vamos pensar, gente, que esse mundo, ele passa, esse mundo, ele não é eterno, ele vai passar. Mas as coisas de Deus, as coisas de Jesus, elas são eternas e durarão para sempre. Então vamos escolher aquilo que é eterno e aquilo que vai durar para sempre, que é Deus e nosso Senhor Jesus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.